Muito obrigado, Iatan, por aceitar o nosso convite desse bate-papo aqui. E tem algumas perguntas bem diretas, né, que os seus fãs, os seguidores de jiu-jitsu, os fãs de jiu-jitsu, têm a respeito do seu trabalho, né? E a primeira pergunta é: como é que surgiu esse apelido aí, Iatrem? E a trem, né? Bom dia, Aldo. Obrigado, tá? Pelo convite. Ah, Esse apelido saiu quando eu estava treinando na Dream Art em São Paulo, né? E aí, por eu ser aqui de Goiânia, eu sempre falava muito trem, né? Vamos lá naquele trem. E aí acabou que pegou. E aí depois esse apelido foi fazendo mais sentido ainda com o meu estilo de luta, né? Que eu sou um cara que gosta de passar guarda, caraca! sou um cara que gosta de quedar. E aí o apelido pegou. Quem colocou esse apelido foi até meu professor na época, o Gabriel Figueiró, que hoje está em Abu Dhabi. Cara, e interessante, porque eu imaginava que o Iatrem era relacionado ao trem, porque você sai, teu Não, tamanho, teu porte físico. não, eu sempre ficava falando, vamos lá O trem naquele do trem, goiano. Ah, tá. aquele trem, a galera, que trem é esse? Aí até que eles colocaram, não, ia trem. Falei, cara, gostei, E gostei. hoje você prefere Iatrem do que Iatan Bueno? Ah, Assim, aquela marca meio que sim, bate, gostei. né. Foi um trabalho que eu fiz ali com esse nome, né? E aí ficou, pegou a galera. Chego em alguns lugares, assim, a galera me chama de a trem, né? Falou, ô trem, ô Ah, trem. é. E aí pegou. Show. E Iatan, tem muito tempo, você começou a treinar com quantos anos? Comecei com Comecei com 4 anos na capoeira, mas com jiu-jitsu assim eu comecei com uns 7, 8. Aí, com 7, 8 anos, novo, né. É, Apesar que hoje em dia, né, as crianças, a galera tá começando bem antes, né. É bem bem antes. comum a gente pegar crianças de 6 anos, já antigamente, falando por mim aí, quando eu comecei, a galera já era adolescente, né, eram poucos que eram crianças, agora é bem mais, comum e Sim. frequente, né. E quando foi que você percebeu que o jiu-jitsu ali tinha algo especial para mudar a tua vida? Cara, acho que sendo bem sincero, eu acho que com 15 para 14 anos ali, eu comecei a competir mais, né, e comecei a a ter mais resultados, né, com jiu-jitsu. E aí ficou uma fase ali que na época também eu não estava indo muito pra escola, e aí minha Hum, mãe meio que decidiu assim, ou você faz uma coisa ou outra, né? E aí eu acabei focando mais no jiu-jitsu e comecei a levar isso como carreira assim mesmo, né? Não larguei a escola, continuei com a escola, mas aí foquei mais com o jiu-jitsu. Acho que estava com foi com os quantos anos 14, mais ou menos? ah, Quando 14, 15 anos. 14, 15 anos É, você tomou a decisão que foi que eu já via assim a galera, eu já tinha aquela vontade, eu via, sei lá, o Bochecha mesmo sendo campeão mundial, eu falei, cara, quero isso aí, sabe? Nem era questão assim show, de grana, nada, eu falei, eu quero ser campeão mesmo, sabe? show, muito legal. E dentro desse processo aí, né, porque já é uma decisão muito séria, né, Uhum, então 14 ali, né, adolescência, início da adolescência, você tomou uma decisão de se tornar profissional do jiu-jitsu, né. sim. Depois disso, ou até mesmo antes, você teve algum ponto chave ali que você considera que realmente foi maior dificuldade que eu tive ali dentro dessa caminhada do jiu-jitsu, na minha trajetória? Teve algum ponto? Cara, acho que Sabe? eu sempre tive muitos pontos assim de dificuldade, né? Uhum. Assim, eu posso falar vários aqui, mas eu acho que um dos pontos que eu tive de maior dificuldade assim, foi quando eu saí de Goiânia e comecei a morar em São Paulo, né? Eu muito novo ali, eu acho que com 15 para 16 anos já ia para São Paulo já e querendo levar essa vida mais profissional, né, com jiu-jitsu. Então ali foi um ponto que eu tive bastante. Você foi morar só? Ah, fui morar com um atleta na época Ah, e tá. aí Com amigos daqui de Goiânia? não, com um amigo meu de São Paulo. Ah, E tá. aí, pô, pensa, né, eu tinha 15 anos, 16 anos e aí tudo novo pra mim, né? Aquele tanto de prédio grande, aquelas coisas, muita gente. E aí saudade da família, né, principalmente. E eu acho que isso foi um dos fatores assim que que mais foi difícil assim para mim. E como é que foi a família nesse ponto, cara? Né, a gente vê isso aí de vários estudos Uhum, médicos, realmente, revista, papers científicos publicando, né, sobre ah, o papel da família, né, uhum. tanto para fortalecer esse atleta, né, que é ali na infantil, juvenil, né, na fase da adolescência, porque a gente sabe que tem uma maturidade diferente, tem uma percepção de valores diferente, tem uma visão de mundo diferente, né. Como é que foi a sua família nisso?
apoio, questão de... Sim. Então, ó, eu sempre tive um suporte muito grande da minha família, sabe? Assim, o meu pai, ele começou na capoeira, e então, por isso ele me colocou na capoeira, e aí depois ele começou com jiu-jitsu, e aí ele me colocou no jiu-jitsu também. Então, meu pai, ele até brinca hoje em dia, né? Eu conversando com ele, ele fala, eu sempre olhei pra você que eu queria que o meu filho fosse lutador, né? A maioria Show. dos meus amigos queria que o filho fosse isso, aquilo, não. Eu queria que o meu filho fosse lutador. Eu não me arrependo disso. Então, a minha irmã também, ela é lutadora, né? Ai, Meu pai, ele queria uma família de lutadores mesmo, sabe? jiu-jitsu, De assim, ó. jiu-jitsu. Ele fala que o meu filho também vai ser lutador, ele quer, tipo, uma Hélio Gracie ali total, sabe? Então, eu Sim. sempre tive esse suporte muito grande, assim, da minha família, sabe? Isso foi uma coisa que sempre me ajudou muito. Por mais que, às vezes, tipo assim, por essa questão de a gente estar morando fora, né? E tá longe um pouco da família, e aí, às vezes, por exemplo, minha mãe não sabe de metade das coisas que eu já passei fora, né? Por Entendo. até, sei lá, às vezes estava com alguma condição ruim, ele mesmo me perguntava, falava, mano, tá tudo de boa, tá tranquilo, vamos pra frente aqui, e é isso. Então, assim, mas eu sempre tive esse suporte muito grande da minha família aqui do outro lado, me apoiando, me incentivando, Show. sabe? As decisões que eu tomava no esporte. A minha mãe, ela nunca fez jiu-jitsu, mas minha mãe sabe tudo, cara. É mesmo, que Tudo, legal, cara. Se sabe? envolveu realmente 100%. com o sonho do filho ali. 100%. Minha mãe e Muito meu legal. pai. Então, eu sempre tive esse suporte muito grande, assim, dentro de casa, né? Eu agradeço muito, porque eu vejo que tem muitos atletas hoje em dia que a família não dava esse suporte, né? Tipo assim, não quero, ou não acho isso certo, tem que fazer outra coisa. E graças a Deus eu tive esse suporte muito firme, assim, dentro de casa. Muito bom. E então, a BJJ Evidence, ela se preocupa muito, por isso que a gente fala que ela é um ecossistema, ela vai atuar em vários campos, né? Principalmente deixar claro algo que a gente muitas vezes está na nossa frente, só que a gente não vê, né? Então a gente vê que tem sim, né, muitas crianças que, como era antigamente, né, eu acredito que no futebol era mais forte, hoje já diminuiu um pouco mais, principalmente com os outros esportes, né? Mas é muito forte no futebol, a criancinha ali, né? Ela tem vontade de ser um jogador de futebol, aí começa a comprar a camisa daquele Uhum. jogador, chuteiro, caramba, quatro. E hoje no jiu-jitsu a gente está vendo ali várias crianças, né? Eu estive num campeonato agora em Goiás, né? Em Uhum. Goiânia, no ginásio Rio Vermelho, e a gente percebeu ali, né? Vendo umas crianças que iam lutar, algumas iam lutar como se fosse uma brincadeira. Dava para perceber ali que tava curtindo aquela vibe ali, porque os coleguinhas estavam lá, mas tinha uns não que estavam totalmente centrados, já estavam meio que incorporando ali aquele lado profissional, cara. Eu quero ser profissional de jiu-jitsu e tinha o quê? Uns 6, 7, 8 anos, né? Muito novo. Então, diante disso, a BJJ Evidence, ela tenta responder isso e dar esse suporte para os atletas. Então, hoje eu perguntando pela vivência do Iatan, o que separa, né, um lutador comum ali, um atleta, vamos colocar assim, comum, para um atleta de alto rendimento, né, alto nível? O que você acha ali que seria a Tá. principal diferença ali? Eu acho que tem algumas coisas. O primeiro é o quão rápido essa criança, esse adolescente ou esse adulto vai começar a viver profissionalmente do esporte, né? E eu acho também que são as decisões que ele vai tomar durante o caminho, né? É muito importante, porque hoje você está falando dessa criança, né? Ela tem 6 anos, e aí a gente hoje em dia a gente tem faixa azul, faixa laranja, que já vive profissionalmente do jiu-jitsu. Sim, Mas até a faixa preta, né, com a minha vivência, eu sei que essa criança vai passar por muita coisa, né? Eu fui por projetos assim, né? E aí eu sempre vi caras que às vezes eles eram mais tecnicamente melhor assim do que eu, mas tomando algumas decisões ali que acabou atrasando o processo e acabou entendo. desistindo, né? Então eu acredito que são as decisões certas, né? E o quão mais rápido a pessoa vai começar a levar o jiu-jitsu profissionalmente. E é no todo, né? É o que eu vou comer, a hora que eu vou dormir, qual campeonato eu vou lutar, né? Porque engloba muita coisa ali quando você começa a falar do jiu-jitsu profissionalmente. São dois mundos totalmente diferentes. Tem o mundo do jiu-jitsu do praticante, né? Que vai Sim. para academia por hobby, e tem o mundo do atleta que é profissional de jiu-jitsu. São mundos totalmente diferentes, decisões diferentes, sabe? Não, é bem interessante isso. E, inclusive, eu estava estudando ontem, eu estava lendo ali um pré-projeto de uma dissertação de mestrado em São Paulo. A garota, ela fez a estudante lá,
ela fez o seguinte, a análise do jiu-jitsu como um mecanismo de network. E a gente vê isso, né, grande nome, por exemplo, Fábio Gurgel, ele é um mestre nisso, né, de fazer a academia dele ali ser um centro de network, onde tem vários empresários, e isso é bem interessante ser colocado também, né? Quando a gente vê a história do jiu-jitsu, teve aquele boom que foi meio marginalizado o jiu-jitsu, né? Que foi aquele tempo que tinha aquelas brigas, né? Sim. E, inclusive, eu vi até um vídeo recente também que falava que, às vezes, na conversa entre famílias, na mesa do jantar, quando eu falava ali que, olha, eu estou praticando jiu-jitsu, o pessoal já pensava assim, ixi, cara, ele tá indo pro lado errado ali, vai ser brigão de Marginal, né? rua, Sim. marginal, né? No sentido de à margem da sociedade, né? Vivendo ali distante do centro. Mas hoje mudou. Hoje a gente vê grandes empresários, né, bilionários ali Sim. praticando. Então o jiu-jitsu, como eu falo, a gente tem que explorar mais ali os benefícios do jiu-jitsu e o quão importante ele é. Porque ele tem algo diferente, né, se você parar pra pensar. Por quê? Por que que hoje a gente fala tanto que no jiu-jitsu tem, um forte network nas academias, né, empresários fechando negócios, como eu vi nesse vídeo falando assim: "Ah, é bem comum o empresário tá praticando jiu-jitsu e naquele mês que ele tá praticando já fechou uns 2, 3 negócios ali com alguém que tá lá dentro", né. Por que que isso não acontece em outros esportes? Então o jiu-jitsu tem algo diferente, né. E você veio da capoeira também, né, Uhum. treino a energia, cara, vamos falar de energia ali, o que que você acha, assim, qual o que a mais ali do jiu-jitsu que transforma com que é como se fosse uma irmandade, né, a galera fica muito junto, sai e realmente a gente vê isso. E a sensação que eu tenho é que nas outras artes marciais isso não é tão comum, né, eu posso estar errado, né, o que que você acha? Já que Cara, eu acho que é a conexão, né, que a gente tem ali dentro do jiu-jitsu, né? E eu acho também que um outro fator, assim, é que você falou essa questão de empresário, né, e tudo, mas a partir do momento que o cara entrou pra dentro do tatame, ele não é mais nada, né? E sim, eu acho que isso que é o legal, né? Tipo, o cara, ele tem um papel muito forte fora, né, do tatame, e aí quando ele chega ali, ele é só mais um, né, querendo uhum, treinar, desestressar, né, tirar aquela carga dele ali. Então eu acho que. E aí o fato do dia a dia ali também com a galera, né? A resenha do jiu-jitsu é muito boa. boa Sabe? demais, cara. Acaba o treino ali, aquela endorfina no corpo, aí o cara para ali pra beber uma Fica água e mais tempo conversa. do que o do Pô, treino, né. é. Então eu acho que, sei lá, é uma junção de fatores ali que a gente tem com o jiu-jitsu, sabe? Perfeito. E o como cientista, né, de formação, eu pergunto muito. Eu gosto de perguntar. Uhum. Ciência tem que perguntar, né. E algo que eu escuto muito é a preocupação, né, e como é que o povo lida com aquela pressão, principalmente em caso de campeonato, né, a gente eu comecei a falar um pouquinho de campeonato. Como é que você lida, Iatan, para aquela pressão? Né, perguntaram até para o Harrison recentemente, aí ele falou: "Ó, cara, ficou nervoso o tempo todo ali, né, Uhum. normal, tal, só que" mas como é que você lida? Qual seria ali o diferencial do Iatan para lidar com aquela pressão para o campeonato? Então, eu acho que, tipo assim, não tem uma fórmula certa ali pra tirar essa pressão, né? Eu acho que cada um, com o tempo, vai aprendendo a administrar melhor o seu nervosismo, né? Eu, por exemplo, diversas vezes que eu fui lutar campeonatos maiores, PAN, Mundial, né? Eu tinha uma turma de amigos ali, e aí eu lembro que quando a gente ia viajar, e tava eu, o Eric, o Meihan, e aí cada um levava alguma coisa. O Eric levava, sei lá, um truco, a gente tinha um truco ali. E aí, de certa forma, isso ajudava a gente ali naquela área de concentração, né? A gente viajava, é óbvio que tipo, a gente estava lá fora, mas a gente não estava, tipo, comprando besteira, tirando a atenção do principal, né? Que era o campeonato. Mas a gente tinha alguns mecanismos ali para não deixar a gente nervoso, sabe? Então, tipo, chegava na semana da competição, tipo, ninguém ficava falando de competição, sabe? Tipo, a gente estava ali, deixando o corpo ativo, treinando, mas nas horas que era para pensar em luta, a gente estava, tipo assim, jogando um truco, resenhando, porque a gente acreditava muito, pelo menos eu também acredito, que esse trabalho foi feito antes, né? De 2 meses, 3 meses atrás, ele foi feito. Então, na semana do campeonato, ele não vai mudar você ficar pensando em estratégias, ou é o que vai trazer mais nervosismo. Então, isso foi uma coisa que eu fui trabalhando e eu gostei. Sei lá, eu sou um cara muito ansioso também. Então,
pré-competição, assim, já aconteceu várias vezes de eu ir dormir 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e eu ter que lutar no outro dia 8. Nossa. Então eu aprendi que, tipo assim, pô, chegou na véspera da competição, eu coloco um filme ali e, cara, eu pego algum filme que não tem nada a ver com nada, e aí aquilo ali consegue desligar o meu cérebro e eu consigo dormir, sabe? Então, assim, eu fui, com o tempo, vendo o que ficava melhor pra mim, sabe? Então eu sei que, por exemplo, na semana da competição eu não gosto de ficar falando de campeonato. Às vezes até alguns amigos meus, não tão próximos ali, né, competidores, aí liga e fala, pô, mas aquele fulano lá... E ela falou, mano, não, deixa esse fulano pra lá, Então irmão. aquele papo de entrar no Instagram pra ficar vendo com quem vai Não, lutar, essa é não a é... pior coisa, cara. Você vai entrar... ó, o cara que for lutar comigo e entrar no meu Instagram, ele tá lascado, porque ele só vai ver meus melhores momentos. Eu não vou colocar a luta eu perdendo. Muito bom, Então, realmente, né? Ele vai não, ter uma percepção. Mas olha, dentro desse campo mesmo, Ethan, que a gente tá falando de pressão ali, o lado emocional, né? Teve alguma derrota, assim, que você percebeu, cara, que deu aquela virada de chave, fez você evoluir Uhum. mais ali, melhor ali no jiu-jitsu? Teve alguma aí que marcou Cara, a sua teve carreira? uma, foi o meu primeiro europeu. Eu na semifinal da categoria, eu tava na semifinal da categoria e tava na final do absoluto, né? E aí eu fui lutar contra o Lovato, um atleta bem mais experiente, né? E aí eu falei, cara, eu vou quebrar esse velho. Eu juro, eu tava assim, né? Eu vou quebrar esse velho. E aí eu lembro que no começo da luta, assim, ele fez a pegada no meu kimono muito forte, aí, contando um pouco sobre a luta, né? Eu fui tentar estourar, não consegui, aí ele entrou um relógio, quase me apagou. E aí, cara, acabou que terminou a luta, né? Ele me finalizou, ele entrou outro relógio, aí eu bati. Falei, não vou apagar. E Ele aí, lutou recentemente agora, não foi com... Ele não lutou? sim, sem kimono, né? É, E aí aquilo ali, tipo assim, me deu um pé no chão, sabe? sim, Não falando da história do Lovato, né? O Lovato é um super atleta, com né? certeza. Ele não tem nada a provar Espetacular, pra cara. ninguém, sim. Mas eu acho que eu tava tão assim, com a superioridade, achando que eu ia ganhar muito fácil essa luta, e isso me atrapalhou muito. Então, assim, depois dessa luta, eu nunca mais acreditei de ninguém, sabe? Cara, eu posso estar lutando com um cara com 50 quilos a menos que eu vou entrar para fazer o meu trabalho ali, sabe? Eu Sim, posso estar lutando com um cara muito mais pesado também, que eu vou entrar pra, tipo, da mesma forma que eu, sabe? sim, Eu acho que uma coisa assim que, com o tempo lutando, eu aprendi bastante é que existe um pouco de favoritismo, sim, mas ali sim, dentro tudo pode acontecer, cara. sim. Tudo pode acontecer. O jiu-jitsu ele é muito imprevisível. Muito, Escutei a mesma coisa do Peter, cara, mesma muito coisa. imprevisível. Muito bom isso aí que você colocou. Realmente, principalmente a gente está vendo agora alguns atletas que não estão, acho que, bem assessorados, né? Que às vezes eles deixam esse lado ali, ah, não, vai ser fácil. E acontece o que eles chamam de zebra, né? Que eu sou Sim, totalmente contra. Né? sim. Não Foi o que existe. aconteceu agora com o Harris, né? Falaram assim que ele, não falaram zebra, esqueci qual foi o termo que usaram, mas tipo assim, como se não fosse. Como é que ele não é favorito, cara? Sim. Né? Um cara favorito Mas ali. isso aí é muita coisa. E A dentro galera, a desse. galera tem um fanatismo também muito grande, sabia? Sim, E aí, tipo, sei lá, o cara pode perder e perder e perder, que a galera, tipo assim, ainda continua ali falando, sabe? Eu já cheguei várias vezes de eu ganhar de atleta assim, aí, tipo, o comentarista falar, pô, mas o atleta não tava tão bem. Aí você fala, mano, como assim, cara? pois é, né? Isso é ruim. É Com ruim pro certeza. atleta, né? Pra gente que é competidor assim, Sim, ficar ouvindo esse tipo de coisa não é bom, porque a gente sabe o nosso trabalho diariamente, né? com Tipo, certeza. ninguém chegou ali numa semifinal de brasileiro, de mundial, de pá, à toa. Pois é, Não tem realmente. como. Principalmente agora, assim, quando eu falo que cada vez mais os atletas estão tendo acompanhamento profissional bem maior do que antigamente, né? Sim, Então, é um investimento muito grande, muito sim. alto. Eu estava assistindo um documentário de um lutador, onde ele pontuava isso aí, a agenda dele. Olha, eu acordo 7 horas da manhã, aí eu como, aí depois eu vou para fisioterapia, depois da fisioterapia eu vou com o meu ortopedista ali, que vai fazer uns exames, depois eu vou não sei aonde, quando vê... Cara, Mas esse entrou um cheio... pouco naquele lado que você falou, Aldo, tipo assim, ó. É, esse mesmo menino que estava lutando no campeonato e ele já tem aquela perspectiva assim, de ser atleta, talvez há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ele não teria isso. O jiu-jitsu ele Sim, evoluiu muito, sim, muito, com sabe? certeza. Hoje em dia, e aí quebrou até um pouco daquela parada também que você tinha comentado, né? Do atleta há anos atrás ele ser visto como um vândalo ou qualquer coisa do tipo. Hoje em dia, cara, eu acho que a gente conseguiu já quebrar isso, né? As pessoas não veem isso mais. Eu, por exemplo, cara, a minha carga horária de treino,
em época de camp ali, vai de 6, 7 horas, sabe? E aí você imagina, né, tipo, tem muita gente que não tem a mínima noção disso, sabe? Que acha que, tipo assim, a gente só chegou ali e foi campeão ou não. E tem todo um trabalho por trás, né? Que eu estava falando. A gente hoje tem preparador físico, nutricionista, né? Um cara para assistir a luta do adversário e falar para ele o que você tem que fazer, que vai dar certo. Fazer aquela Então tem análise todo... ali. eu costumo falar muito, né? Hoje eu sou campeão, mas tem todo um time ali que me apoia, né? Eu não cheguei ali sozinho, né? É muito Sim. difícil hoje o cara conseguir performar em alto nível sem um preparador físico, sem vários profissionais ali do lado para ajudar. Perfeito. Entrando nesse papo aí, e na visão que você tem, né, que, poxa, dá para perceber aí que você estuda muito bem, né? Você, olha, como você colocou aí, tem um profissional ali, um colega, não sei, né, que vai analisar a luta do seu adversário e ele vai te dar aquelas análises e você vai, né, estudar a fundo ali, né? Sim. Diante disso, assim, Atan, pelo teu conhecimento, né, pela toda a tua expertise, né, que você tem, se fosse para a gente pontuar, qual é o erro técnico ali mais frequente nos praticantes hoje em dia, no jiu-jitsu? Mas é um nível tipo iniciante ou... Não, pode ser um iniciante, também no faixa preta. Tá. É técnico, né? Eu Sim. acho que faixa branca, eu acho que eles ainda fazem muita força, né? Força necessária. E aí isso, acho que até uma coisa que eu vejo muito professor de academia reclamando. Tipo, o aluno faixa branca às vezes quer fazer muita força e às vezes ele acaba se machucando e é onde ele acaba o afastamento, né? Então, ele acaba se machucando sozinho, Sim. né? É óbvio que a gente tem todo, né, tipo, um certo tempo para liberar o faixa branca, para ele começar a treinar, mas eu acho que ele não consegue controlar essa força ainda com equilíbrio, né? Eu acho que é isso. Agora, assim, um profissional, o maior erro, pô, aí você me pegou. O que A galera você não erra, a acha? faixa preta não erra. Não erra, né? Não erra nunca. Não, é interessante. Não, a resposta é interessante, né? Tem essa. é, eu acho, cara, hoje em dia, como falando pela BJJ Uhum. Evidence, eu acho que não seria bem um erro técnico, né? Saindo, né, desse erro técnico, não vou entrar nessa questão, mas eu acho que o que falta para os profissionais, não sei se você concorda, seria um acompanhamento ali mais profissional na divulgação do que eles realmente conquistam, né? Como você falou, às vezes tem gente que ganhou uma medalha do PAN, ganhou um brasileiro que teve agora, né? Fui medalha de ouro no brasileiro. O que tem por trás é muita coisa por trás, né? E a gente está vendo agora, né? Tá nascendo várias empresas de documentários. Me lembro que o primeiro documentário que eu assisti, que eu falei, cara, isso aqui foi muito bom, do Mário Reis. Não sei se você já assistiu esse documentário do Mário Reis. Uhum. Cara, muito bom. E agora a gente está vendo vários, né? Teve recentemente agora do Harrison, né? Que foi Uhum. lançado, que a gente achou muito bom, muito legal, né? Mas vamos continuar aí, né? Depois do erro técnico, né, que ele já colocou, o que você colocaria como para acelerar a evolução do lutador de jiu-jitsu? Qual seria o maior, não vou falar dica, porque um Uhum. profissional do teu porte, assim, né, toda a expertise não dá dica, dá uma recomendação ali validada, realmente. O que seria que acelera o jiu-jitsu de um praticante? Eu acho que o drill. Drill, Drill. Sem dúvida, o drill. sem dúvida. Você Sabe? faz muito drill? Eu faço. É. Faço. Quanto tempo, mais ou menos, assim, de drill que você recomenda? Porque, olha, a gente tem aquele debate, né, de intensidade, de volume, né, quando a gente faz uma análise pela fisiologia humana ali, né, Uhum. realmente tem uma diferença muito grande, o que eu vou treinar volume ou intensidade. Mas na questão do drill, você recomendaria, assim, quantos? 3 tipos de drill, por 20 minutos cada um, ou 20 minutos total? Como é que seria mais ou menos assim para saber? Por exemplo, eu, Aldo, eu quero seguir ali as dicas do Iatan. Uhum. Quantos drills eu posso fazer por dia? Qual é o número certo ali? Como se fosse uma Sim. prescrição. Ó, eu acho que 1 hora é ideal. E aí, se você tiver um companheiro de treino ali pra revezar, você faz e ele faz, fica top, sabe? Tipo assim, vamos colocar 5 minutos eu fazendo o meu drill, né? E aí, depois 5 minutos o meu companheiro fazendo.
E aí acabou e por aí vai. Aí chega ali 1 hora, cada um vai fazer, sei lá, mais de 10 vezes de repetição e aí consegue fazer um drill tranquilo, sabe? Eu gosto sempre de fazer o drill antes ou depois do treino. Eu gosto de Muito bem. trabalhar mais assim com o drill. Estilo Cristiano Ronaldo, né? É. Terminou o treino e Faz o drill. show. Tem outras coisas também que a gente faz aí depois do treino, né? Mas a parte de drill, assim, eu gosto de fazer sempre antes ou depois do treino, sabe? Muito Até para preparar no corpo também, sabe? sim. Tem Assim, fora, sim. fora do treino mesmo, né? Que aí depois o professor vai entrar ali com a técnica, né? Com específico, rola. Mas aí eu sempre gosto de começar com o drill primeiro. Perfeito. E você falou sobre estratégia. A gente fala muito sobre estratégia. Recentemente eu escutei de um faixa azul de jiu-jitsu, né? Que ele falou assim, cara, a gente assiste às vezes um podcast, assiste um curso, fala muito sobre estratégia, mas não fica claro para mim. Hoje, como é que o Yatani pensa ali durante a luta, no quesito estratégia? Como é que você monta a tua estratégia? É só análise do lutador ou tem outros pontos que você leva em consideração também? Cara, assim, antes da luta, eu sempre tento ver, tipo assim, ó, todo lutador ele tem um mecanismo de trabalhar ali. Por exemplo, se o cara é guardeiro, né? Às vezes ele tem um lado dele, por exemplo, direito, que ele é o lado que ele mais repõe a guarda com mais facilidade. E aí com a internet hoje a gente fica mais fácil de procurar lutas, né? E saber ali mais ou menos esse mecanismo. Então, se eu vou lutar com um cara, eu começo a ver, tipo assim, sei lá, colocando esse exemplo de novo, né? Se ele faz guarda, eu começo a ver qual lado dele de guarda ele faz mais forte. E aí, por exemplo, na minha última luta com o Gutenberg, eu tava fazendo uma análise da luta dele, ele sempre tinha uma reposição de guarda onde ele vinha com a perna esquerda por cima. Né? Então, tipo assim, eu sabia que aquele momento que a perna dele viesse, né, repondo a guarda, era o momento de eu fazer o mecanismo para ir para a lateral dele. Então, assim, a gente tem esses estudos ali, a gente consegue ver com um olhar mais clean, assim, né? E aí também tem a parte do professor ali por trás, que ajuda a gente fazer uma estratégia para na hora que chegar na luta lá, acontecer da melhor forma, né? Uma coisa assim, que eu sempre tento evitar é não cair no jogo mais forte do adversário. Por exemplo, eu sei que o Harrison, ele passa muito bem, né? E aí eu não posso deixar ele cair, tipo assim, naquela, tipo... Por exemplo, o Harrison passa muito bem minha guarda, mas eu também faço muito bem minha guarda por baixo, né? Mas ali na hora da luta eu não quero, tipo assim, Testar, trabalhar, bora ver testar, aí. deixa eu ver se o Harrison não vai passar. Então eu tento realmente não, tipo assim, essa é a parte Pô, desculpa o que a gente estava falando. É a parte da luta que você não deixa ele permitir chegar Da naquela... estratégia. Da Pô, estratégia? foi mal, galera. Essa parte da estratégia ali que eu tipo assim, que eu trabalho. E aí, na questão da luta mesmo, assim, depende muito, sabe? Hoje, com as lutas que eu com as competições que eu venho fazendo, eu já sei aonde que eu vou chegar ali, eu vou conseguir descansar. Por exemplo, a luta tem 10 minutos. É muito difícil você ver um cara lutando 10 minutos de explosão. Com É certeza. difícil isso, né? Com certeza. E aí, às vezes, tipo, eu sei ali o momento certo da hora de descansar, né? Eu sempre tento Isso é muito descansar. bom, cara. Eu sempre tento descansar, sei lá, uma posição que está 40% favorável para mim e 60% para o cara. Né? Então, eu sempre tento descansar nesses momentos, sabe? E aí, com o tempo, você vai se ajustando ali para, tipo assim, não se desgastar. Sei lá, se o cara faz muito ataque de pé, joelho, tenta passar mais afastado. E por aí vai, sabe? Tudo vai depender ali de quem que você vai lutar e qual a forma que o adversário tem o seu jogo mais forte, né? Perfeito. E Atan, a gente está chegando aqui no final, né, do nosso bate-papo aqui. Deixa eu te perguntar, qual vai ser o principal conceito, né, que você quis... Qual é o principal conceito que você quis trabalhar nesse curso da BJJ Evidence? Cara, eu acho que eu quero tentar passar pra galera um jiu-jitsu simples, né? E eu acredito muito no jiu-jitsu simples, de uma maneira geral, assim, e funcional, sabe? Tipo assim, um jiu-jitsu onde que eu vou trazer muita posição ali que talvez a galera conheça, mas com alguns ajustes diferentes, né?
Aquele detalhe O que só o refino. Iatan que tem. Sim, Isso sim. aí, muito bom. Que é o detalhe que a gente acaba pegando em competição, né? Porque, por exemplo, existe o armlock, mas tem vários níveis de defesa, né? E aí eu quero passar todos os ajustes ali melhor pra galera. Perfeito. E o que é que o jiu-jitsu significa para você hoje, cara? Se fosse para resumir isso aqui. Sim. Cara, acho que o jiu-jitsu hoje eu vejo ele. Vou filosofar aqui um pouco, tá? Eu acho ele Perfeito. vejo como. Eu tô sendo um pai agora, né? Eu vejo o jiu-jitsu hoje como um filho rebelde, assim, pra mim. Porque eu tento educar de uma forma, assim, mas no final é sempre ele que tá me educando, assim, de certo sentido, sabe? É sempre uma constância de querer desistir, não desistir, querer lutar, não querer lutar, sabe? Querer impor meu jogo ali, mas saber que na hora certa de impor meu jogo, sabe? Como se fosse uma educação ali com meu filho. Então acho que o jiu-jitsu é meio que isso pra mim hoje em dia, sabe? Essa é a fase que eu tô vivendo assim com o jiu-jitsu hoje. Muito bom, cara. Muito obrigado, Iatan, pelo bate-papo. Muito legal conhecer esses pontos que você abordou aí nessas respostas. E com toda certeza, cara, teu curso vai ser um diferencial. A tua consultoria, cara, vai ser fenomenal, cara. Quantos não querem sentar ali e ter uma análise feita pelo Iatan, saber o que é que tem que melhorar no jogo e agora isso é possível. Vai ser muito massa, cara. Então, muitas pessoas a gente vai estreitar esse laço, né? Vamos encurtar essa distância entre o Iatan e o cara lá que está agora na Austrália. Sim. Conseguir falar com o Iatan e melhorar o jogo dele. Muito obrigado, tá? Espero te ver mais vezes aqui. Eu tenho certeza, cara, que é daí pra cima. Ninguém para um trem assim, né, cara? Então vai Ninguém. embora. Tá Vamos. certo? Valeu, Iatan. Valeu.